Vivemos com efeito atualmente, quer a nível nacional, quer a nível internacional, uma situação ainda turbulenta, onde as questões de correção dos desequilíbrios orçamentais e macroeconómicos estão na ordem do dia, exigindo respostas coordenadas, baseadas na cooperação entre as diversas instituições nacionais e comunitárias. Uma perspectiva rápida dos acontecimentos dos últimos anos permite-nos, desde logo, contextualizar as razões destes desafios de consolidação orçamental e da promoção de um crescimento sustentado nas nossas economias. O eclodir da crise financeira e as suas consequências económicas no final de 2008 e inícios de 2009 e durante o ano 2009 teve grande incidência nas finanças públicas em Portugal, assim como na generalidade dos países, traduzindo-se em aumentos acentuados do déficit e do rácio da dívida pública no PIB. O aumento da incerteza, a deterioração das perspectivas quanto ao crescimento e as condições restritivas da concessão de crédito alastraram a economia real através da recessão da atividade económica e do aumento do desemprego. A magnitude e a escala global dos efeitos recessivos exigiram, no panorama europeu, um esforço coordenado dos países e autoridades monetárias e traduziram-se num conjunto de medidas de estímulo destinadas a assegurar a estabilidade financeira, a recuperar o crescimento e a apoiar o emprego. O ano de 2010, revelando alguma dinâmica de recuperação da atividade económica, ainda que gradual, apresentou como elemento dominante a desconfiança. Desconfiança dos mercados e dos agentes económicos na recuperação da economia e na correção das contas públicas. Entretanto, a volatilidade nos mercados financeiros e o stress das dívidas soberanas, que revestiu particular incidência na zona euro, destacou com maior ênfase os desafios de garantir a sustentabilidade das finanças públicas, do crescimento económico e da governação do euro. Neste contexto, se no início do ano de 2010 a orientação da política económica e financeira refletia ainda a necessidade de manter alguns estímulos orçamentais num quadro de ajustamento orçamental progressivo, o acentuar dos efeitos do ataque dos mercados às dívidas soberanas nos países europeus e, em especial, nos chamados países periféricos, bem como as dificuldades que daí advieram no acesso ao financiamento, enfatizaram a prioridade no objetivo do reequilíbrio das contas públicas. Portugal encetou um esforço adicional no sentido de reforçar e acelerar a trajetória de consolidação orçamental e assim alcançar metas mais ambiciosas para o déficit e dívida pública através de medidas abrangentes e credíveis. E a este respeito, importa sublinhar que Portugal cumpriu a meta prevista para o déficit de 2010, de 7,3% do PIB, e a informação preliminar já disponível indica que a execução orçamental de 2010 foi melhor que o esperado, refletindo o impacto das medidas de correção entretanto adotadas. Resultados como este, mais do que animadores, são reveladores de uma consolidação significativa que se quer consistente com os objetivos pretendidos e que é fundamental para a reposição das condições de acesso ao financiamento do país e, por conseguinte, da recuperação do crescimento económico. 2009 foi o ano da grande recessão. 2010 foi o ano da desconfiança. E 2011 terá que ser o ano da recuperação da confiança dos agentes económicos e dos mercados financeiros. E no sentido de devolver a confiança
de restaurar os canais de financiamento e de promover a competitividade e o crescimento sustentado da economia, a atuação dos governos europeus assenta no binómio consolidação orçamental e reformas estruturais. Na frente orçamental, trata-se, pois, de prosseguir o cumprimento das metas ambiciosas para o déficit e para a dívida. Portugal está fortemente empenhado, tendo aprovado um orçamento num quadro de acrescido rigor e disciplina, cuja implementação está em curso, e uma implementação em curso com a adoção de medidas que reforçam o quadro de acompanhamento e de controle da despesa. Outra linha fundamental de intervenção prende-se com um conjunto de reformas estruturais necessárias para o aumento da produtividade, para a melhoria da competitividade, mas também para a redução dos desequilíbrios externos. Estas reformas são essenciais, não apenas para a recuperação da atividade económica, mas, sobretudo, como motor do crescimento económico no médio e longo prazos. Atendendo ao contexto de forte consolidação orçamental, as perspectivas macroeconómicas para Portugal em 2011 conferem às exportações o papel impulsionador e de dinamismo do crescimento económico. A importância do setor externo coloca a ênfase na competitividade da economia portuguesa e na continuação da implementação de reformas de caráter estrutural que a promovam. Reformas que promovam a flexibilidade e a concorrência dos nossos mercados, que, através dessas reformas, dessa maior concorrência, dessa maior flexibilidade, libertarão potencial produtivo do país. Mas também as reformas do mercado laboral, com o intuito de promover a flexibilidade e a diminuição da segmentação do mercado, são fundamentais, a par de reformas do capital humano, com vista a melhorar os níveis educacionais, as qualificações e a empregabilidade da população. Por essa via, contribuindo para o aumento da produtividade. Também reformas no sistema da ciência, tecnologia e inovação, enquanto fonte geradora não apenas de conhecimento, mas de valor acrescentado e diferenciação das empresas. Reformas no ambiente de negócios, visando iniciativas que melhorem, modernizem e simplifiquem as atividades dos agentes económicos. Reformas no domínio da energia, que através da aposta em fontes renováveis, na aposta na eficiência energética e em novos conceitos de mobilidade, reduzam a nossa dependência externa neste domínio. Estas são áreas onde Portugal implementou já reformas com resultados assinaláveis e reconhecidos, aliás, internacionalmente, mas que importa agora aprofundar por razões óbvias. Minhas senhoras e meus senhores, os desafios que temos pela frente em 2011 e nos anos vindouros, há que o dizer, estão intrinsecamente ligados com a capacidade de devolvermos confiança aos mercados e aos agentes económicos. A estratégia que a Europa está a encetar passa pela articulação estreita de planos de consolidação orçamental rigorosos, com reformas estruturais, conforme referi. Mas reformas que promovam o crescimento sustentável e o emprego e iniciativas que, por outro lado, equilibrem as nossas finanças públicas. Em primeiro lugar, permitam-me que destaque a governação do euro e a necessidade de reforçarmos esta governação de forma a prevenir a ocorrência de situações de risco que ponham em perigo a sua estabilidade. O reforço da supervisão europeia das políticas orçamentais, o reforço da sua coordenação e a existência de incentivos apropriados que promovam a disciplina orçamental dos Estados-membros são fundamentais. A criação do semestre europeu e a revisão do Pacto de Estabilidade são, por isso, iniciativas de particular importância. Mas também é importante
que a zona euro disponha de instrumentos de política orçamental que permitam fazer face a situações de instabilidade. Uma das principais lições que temos que retirar desta crise é de que não basta dispormos de uma política monetária comum. Precisamos de instrumentos orçamentais comuns. Em segundo lugar, convém não esquecer como chegamos até aqui. Por que razão estamos a enfrentar estas dificuldades? E por isso há que retirar lições desta crise sem precedentes históricos no domínio da regulação e da supervisão financeiras. É necessário prosseguir com reformas no sentido de reforçar a regulação e a supervisão do sistema financeiro com um perímetro que deve ser um perímetro de aplicação mais alargado. Apesar do setor bancário em Portugal ter demonstrado resiliência e solidez durante a crise financeira, fruto da baixa exposição a ativos tóxicos, na ausência também de uma bolha no mercado imobiliário e também da existência de um quadro regulamentar razoável, há, contudo, que prosseguir no reforço da estabilidade do setor financeiro. O reconhecimento da forte integração dos mercados financeiros internacionais implica, assim, que o reforço da regulação e supervisão financeira seja coordenado entre os vários países. Por isso, Portugal tem vindo a contribuir ativamente, a nível europeu, para o reforço das instituições e mecanismos de governação da estrutura de supervisão macro e microprudencial, tendo, inclusivamente, os nossos reguladores um papel de destaque na gestão desse sistema europeu de supervisão. No que respeita à componente macroprudencial da supervisão financeira, é destacar a criação do Comitê Europeu de Risco Sistémico, cujo objetivo é identificar e avaliar potenciais riscos à estabilidade financeira, emitindo alertas e recomendações. Em Portugal, o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira irá constituir o veículo privilegiado para a partilha de informação, bem como para a adoção de recomendações que venham a ser emitidas por aquele Comitê Europeu. No que respeita à componente microprudencial da supervisão, há a referir a criação de um sistema europeu de supervisores financeiros que encontra eco a nível nacional no reforço das competências do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e na criação do referido Conselho Nacional de Estabilidade Financeira e do Conselho Nacional de Supervisão e Auditoria. Este conjunto de reformas, quer na governação do euro, quer no âmbito da regulação e supervisão financeiras, configuram um ativo essencial para a dinâmica de funcionamento da economia nacional e europeia, pela confiança acrescida que traz aos agentes económicos. A par destas reformas, a trajetória de consolidação orçamental e o aprofundamento das reformas estruturais noutros domínios, como o mercado de trabalho, como referi, a concorrência, o ambiente de negócios, o conhecimento e a inovação, contribuem decisivamente para o normal acesso aos canais de financiamento que asseguram a atividade das empresas, das famílias e do Estado e promovem a dinâmica de desenvolvimento económico e social sustentado. Portugal tem vindo a fazer o seu trabalho de casa, quer no domínio orçamental, quer no domínio das reformas estruturais, essenciais para enfrentarmos estas dificuldades. E esperamos que a Europa seja ela própria também capaz de fazer o seu trabalho, dotando-nos dos instrumentos adequados, comunitários, para enfrentarmos também estas dificuldades. Muito obrigado.